Programa Em Pauta de hoje, trazendo uma super temática, Setembro Amarelo. Convido você a nos acompanhar neste momento. Boa noite. O nosso programa hoje está tratando de uma temática super interessante, que é o Setembro Amarelo. E para tanto, nós estamos aqui com a doutora Stephanie de Lacerda Scofield. Boa noite, doutora Stephanie, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E para começar o nosso bate-papo com a doutora Stephanie, que é psicóloga clínica, e aí eu vou falar um pouquinho rapidamente das suas especializações. Ela é formada em terapia ericksoniana, hipnoterapia pelo Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte, além da formação de psicóloga clínica. Mas, doutora Stephanie, nós estamos vivendo um momento super interessante, onde no Brasil inteiro, sobretudo, nós estamos discutindo a questão do mês de setembro, que pela Organização Mundial de Saúde foi determinado que setembro seria um mês para estarmos tratando dessa questão de prevenção ao suicídio. Aqui em Teixeira de Freitas, nós encampamos também essa campanha, e é para isso também que a senhora está aqui nessa noite para falar aos nossos telespectadores sobre a importância do mês de setembro amarelo. Isso mesmo, não só a gente tratar o mês de setembro, mas todo ano, né, em campanha em prevenção ao suicídio. E o suicídio, muitas vezes, as pessoas recorrem a este meio para se verem livres de alguns conflitos, de algum momento que tem causado ali uma angústia, perdas, né, que muitas vezes não são administradas e a gente às vezes não tem o emocional muito bem trabalhado, e o suicídio vem aí como uma opção, né, mas que na verdade a gente tem que entender esse movimento, que não é um movimento que é contrário à vida. Então a gente deve aderir ao movimento de prevenção ao suicídio com o tratamento a tudo isso que causou a escolha do suicídio. Muitas pessoas, e a gente ouve muito falar, os meios de comunicação estão falando, hoje mesmo eu vi por diversas vezes, através de algumas reportagens na TV, que as pessoas não escolhem o suicídio como uma forma... Eles não têm o desejo de morrer, na verdade é essa. Eles entendem que o suicídio é uma forma de resolver um problema. Como é que isso acontece? A psicologia pode explicar isso melhor para nós? Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, será que eu vou resolver os meus problemas? Eu vou dar conta? Então vou me matar, vou me ver livre deles. Na verdade, a gente quer se ver livre desses conflitos, a gente quer se ver livre daquela situação angustiante, né? Daquele momento que tanto nos aflige. Mas o suicídio veio como uma opção. Mas é uma opção que a gente tem que pensar muito. Será que vale a pena? Será que a gente não está criando outros problemas recorrendo ao suicídio? E entender que ele não é uma opção, na verdade, né? É uma falta de opção. A gente tem que procurar opções para a vida. A gente tem que procurar uma escuta, a gente tem que procurar um acompanhamento médico, recorrer aos nossos familiares, questionar, perguntar por que eu estou pensando isso, será que realmente eu não consigo resolver essa dificuldade, esse problema? Recorrer a métodos que são, que aderem à vida. Certo. Existem muitas pessoas, nesse tempo presente, nós encontramos muitas pessoas que vivem o drama também da depressão. Ainda recentemente eu conversei com a doutora Renata Pedroso aqui no nosso programa e ela trouxe uma gama de informações sobre a questão da depressão. E eu percebo que a depressão, ela é realmente uma doença que pode ser tratada, deve ser tratada, existem profissionais para isso. Mas quando não tratada, uma tendência natural daquela pessoa que está vivendo a depressão é o suicídio? Eu não vou chamar de tendência natural, vou dizer que muitas pessoas que estão em depressão, que é uma doença que pode ser sim tratada e deve, recorrem ao suicídio.
mas não quer dizer que todas as pessoas que estão em depressão vão recorrer ao suicídio, né? Isso não é um paralelo que a gente pode estabelecer. Mas a depressão é uma doença, sim, que vem tendo um grande número de pessoas, né, que têm sido, infelizmente, acometidas, né? E a gente tem que saber procurar ajuda médica especializada, ajuda psicológica, saber dizer disso para alguém que está próximo, que talvez nos leve a buscar essa ajuda. Sozinhos é mais difícil, mas quando a gente está com alguém ao nosso lado, a gente consegue caminhar. Porque a depressão é exatamente essa perda de vitalidade, de pressão que a vida tanto nos coloca no dia a dia pra gente viver, a gente perde essa motivação, essa vontade, a gente não quer fazer nada e não é bem por aí. A gente tem que procurar exatamente o caminho contrário, fazer, produzir, ir atrás do que a gente chama de vida, né? Que é algo maior e não o que a depressão faz com a gente, que é esse afastamento da vida. Na verdade, até você já falou antes, mas eu vou fazer um link agora com essa pergunta. Recentemente, aqui em Teixeira de Freitas, nós vimos assim um número bem elevado de pessoas que suicidaram. Não só porque estavam em depressão. Então, das razões, perdas, às vezes um desemprego, uma falta de opção e a falta de ajuda, enfim. Uma série de fatores que contribuíram para que aquela pessoa tirasse a sua própria vida. E não tem uma faixa etária específica. A gente percebe que tanto um jovem, um adolescente, quanto uma pessoa adulta, um idoso, tem sempre alguém, né, nas várias faixas etárias cometendo suicídio. E outra informação é que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, a senhora pode afirmar isso, que o Brasil ele ocupa hoje o 8º lugar nesse ranking aí de países onde as pessoas cometem mais suicídio e que o Brasil está em 8º lugar em pessoas que cometem suicídio. É um pouco alarmante, né? Isso é verdade. Aqui em Teixeira de Freitas, a senhora tem acompanhado também pelas mídias essas informações? Olha, o Brasil está sim entre os 10 países que tem o maior número, né, de suicídios, né? E aqui não só em Teixeira, mas no Brasil, em geral, no mundo, a gente tem visto, não tem idade, não tem sexo, não tem condição social. Muitas pessoas têm recorrido ao suicídio, sim, como alternativa, que não o é. Porém, a gente tem que observar uma coisa. Muitas vezes, o que falta chama-se autoconhecimento. A gente muitas vezes não recorre a essa busca interior como alternativa e na hora que as adversidades nos acometem, a gente não sabe ao que ou a quem recorrer. É verdade. Então, muitas vezes, o que está faltando é esse buscar se conhecer, saber de si um pouquinho mais, porque se eu tenho em mim, eu posso doar ao outro. Se eu não tenho, como que eu vou ajudar o meu próximo? Eu tenho que me amar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me respeitar para que eu possa fazer isso com o meu colega, com o meu próximo, que está ali muitas vezes necessitado. Então falta essa busca de conhecimento, entre outras coisas, né? A gente desconhece a nossa sociedade, a gente desconhece os mecanismos, né, de educação emocional, sentimental. A gente vive um mundo muito voltado para o tecnológico, para as mídias. A gente quer estar sempre, né, acompanhando o que está acontecendo, mas e o que realmente eu quero? Eu não sei de mim, eu não sei quais são as minhas preferências, eu não conheço a minha família. Como que eu vou viver em paz? Né? E muitas vezes, por essa falta de conhecimento, a gente se vê perturbado e nesse momento de perturbação a gente acaba recorrendo a mecanismos outros que nos levam à morte. Infelizmente, né? Muitas vezes a gente morre em vida. É uma coisa muito que a gente tem que avaliar com muito critério. A gente vê muitas pessoas que estão vivendo aí como zumbis, né? Estão mortos, não tem prazer, não tem respeito, sobrevivem. E a gente tem que ter essa descoberta da gente para promover vida, promover saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e criar laços, né? Ter no outro uma referência para a gente se reconhecer. Que a gente é porque tem alguém para dizer quem nós somos. Então esse reconhecimento
tá adoecido e aí contamina. Então, se a gente estiver bem, a gente faz o outro bem e também vira um ciclo vicioso, que é o ciclo da felicidade, né? Ah, super interessante. Mas ainda falando da questão do suicídio, existem mecanismos de prevenção ao suicídio? O que se pode fazer? As pessoas que estão nos acompanhando, talvez tantas pessoas que nos acompanham agora nessa entrevista, que diga-se de passagem super interessante, necessária, esclarecedora, o que se pode fazer para prevenir o suicídio? Recentemente, até disse isso para a doutora Renata também, um grupo de adolescentes no município aqui próximo, em Ibirapuã, não sei se você soube disso, combinou de cometerem um suicídio coletivo para chamar atenção, etc. e tal. E às vezes a gente, na própria casa, a gente não percebe, não se dá conta de situações que são sérias e que estão aí, né, beirando ao suicídio. Existe uma forma da gente prevenir, já que esse mês de setembro é um mês também de prevenção, o que se pode fazer? O que se tem feito aqui em Teixeira de Freitas? A gente tem feito muitas campanhas, né, nas praças, nas ruas, principalmente aos finais de semana. A gente tem promovido, né, não só nós, comunidade dos psicólogos, mas outros profissionais da área de saúde. A gente tem colocado as pessoas para repensar mesmo, para entender que existem outras maneiras de se olhar para uma mesma coisa. Se há um problema, há uma solução. E isso é interessante a gente pensar. Então a gente tem feito campanhas em praças, nas ruas, aos sábados, aos domingos. A gente tem feito entrevistas, dado entrevistas em jornais, na rádio, trazendo profissionais de diversas áreas para mostrar que é possível uma solução. E nós vivemos em sociedade em rede. Isso inclui igrejas, institutos religiosos, escolas, clínicas. A gente precisa de ir atrás, de buscar cada um a sua maneira, cada um dentro daquilo que acha que é interessante, mas a gente tem que buscar. E nós temos na cidade hoje locais, inclusive, né, o local onde eu trabalho, e tantos outros profissionais também trabalham. A gente tem buscado essas pessoas, acolher essas pessoas, entender e direcionar de acordo com aquilo que elas acham interessante, para que elas repensem, consigam olhar de uma outra maneira para si próprias e para a vida que elas escolheram viver. Quando você diz que as pessoas procuram lá onde você trabalha, pode ficar à vontade em falar onde é o seu trabalho, mas eu quero perguntar, a nível de atendimento público, de saúde pública, aqui em Teixeira de Freitas, existe algum organismo onde a gente possa encaminhar essas pessoas? Nós temos os CRAS, né, que dão assistência. O CRAS, acho que na cidade só tem um local, se eu não me engano. E a gente pode buscar os hospitais mesmo, os hospitais públicos, a rede pública, a rede privada também, né? Eles vão saber nos direcionar, ou as próprias clínicas, né, particulares que seja, mas buscam informação. Talvez lá você receba um acolhimento, né? Você entenda, você receba ali um abraço e você consiga se reequilibrar para buscar o local mais assertivo naquele momento, né? Atualmente eu estou na clínica Movimente, fica localizada aqui na Getúlio Vargas 3370. É uma clínica onde a gente recebe um público variado e quem tiver interesse em conhecer pode ir lá, vai lá conhecer, veja como que é o espaço, interaja com os profissionais, com a recepção, dê uma olhada. Às vezes só de ir lá e receber, né, esse olhar carinhoso, a pessoa já se sente melhor e desperta. Muitas vezes está precisando disso, de um despertar. Então fique à vontade, vá nos buscar e tantos outros locais, né, na própria cidade que oferecem esse mesmo acolhimento. Gente, nós estamos aqui conversando com a doutora Stephanie de Almeida Scofield, que ela é psicóloga clínica, eu já falei da formação dela no início do nosso programa. Mas, doutora, e estamos falando exatamente desse mês de setembro amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Mas eu não posso encerrar este programa sem novamente perguntar, apesar dela já ter falado, eu vou pedir à doutora Stephanie que se dirija a esse público que nos acompanha, dizendo,
quando uma pessoa se sente ameaçada pelo suicídio, a quem elas devem procurar? E onde lhe encontra também? Pode falar para o pessoal aí, e para as famílias e toda essa rede de pessoas que estão aí acompanhando o nosso programa. Você que está em casa, né, ou no seu local de trabalho que nos assiste, se sinta à vontade para, no seu momento de angústia, naquele momento em que você não sabe o que fazer, busque ajuda, busque orientação, participe nas redes sociais, as campanhas. Hoje nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que o número é 188. Caso você esteja em um momento de tormento, de angústia, ligue para esse número, converse com alguém, né? Busque também espaços na cidade que oferecem tratamento psicológico. No caso, eu estou juntamente com uma equipe na Clínica Movimente, né? Como eu disse agora atrás, há pouco, na Getúlio Vargas, número 3370, no edifício Bonadimã. Fiquem à vontade, não deixem de buscar, porque a vida é mais. A vida merece sim esse carinho, esse olhar, e a gente está aqui para isso. Juntos pela Vida, né? A campanha que nós da Clínica Movimente abraçamos. E comunidade teixeirense e redondezas, né? Quem tiver aí desorientado, passando por algum momento que se sente angustiado e não sabe o que fazer, nos procure, não hesite, vamos buscar a vida. Que bacana. Gente, o psicólogo é um profissional super importante e necessário. Às vezes as pessoas confundem a função do psicólogo e tem essa resistência. Porque o psicólogo é para tratar disso, tratar daquilo. Não, nós também somos mente, né? Nossa psique, e precisamos cuidar bem. E ninguém melhor do que um profissional qualificado para isso, para nos dar esse suporte. Por isso a gente está aqui indicando a doutora Stephanie, dentre tantos outros profissionais que atuam aqui no nosso município na área da psicologia clínica, e aí vai aquela gama de especializações. E a gente quer convidar você a continuar abraçando essa campanha. Se você tem alguém próximo, conhece alguém que está vivendo o drama da depressão, uma experiência de uma mente que está perturbada, doente, que beira ao suicídio, existem pessoas, existem profissionais que podem lhe ajudar. Por isso nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que foi uma satisfação, está sendo uma satisfação, parabenizar pela luta da sua equipe, né, que são vários profissionais, a Clínica Movimente, por estar abraçando essa campanha de Setembro Amarelo, e contamos com você também para fortalecer. Ainda estamos no mês de setembro e desejamos a você uma boa noite, porque aqui na TV Abrolhos, a onda agora é digital.